Olá, pessoal. Sou a professora Eliane das Oficinas Culturais de Caraguatatuba. E hoje a gente vai ver um pouquinho a respeito de técnica pianística. Por que essas técnicas pianísticas, né? Para que vocês possam desenvolver melhor a habilidade em tocar, principalmente com os dedilhados, né? E também essa técnica pianística nos permite ter uma melhor observação das notas, entendimento, né? Compreensão de uma partitura e a flexibilidade, agilidade, força nos dedos. Então, tudo isso é importante. Vocês já viram, né, nos vídeos anteriores a respeito das escalas, né? As escalas também entram nesse tema, né, de técnica pianística. E aí vocês viram que cada escala vai trabalhar um determinado dedo, né? Vai trabalhar um determinado acidente, com esse objetivo. E hoje a gente vai falar um pouquinho de um escritor chamado Pozzoli, né? Ele fez algumas composições justamente para isso, né? Para técnica pianística, para que o aluno pudesse desenvolver de uma forma que depois ele tivesse mais condições de tocar músicas que lá na frente, né, muitos de vocês ainda vão tocar. Então, este Pozzoli, talvez vocês vão achar um pouco assim estranho a forma como ele trabalha. Mas todo exercício, né, vamos supor, um jogador de futebol, se ele tiver que ir para o campo, ele não vai para o campo jogar bola se primeiro ele não trabalhou determinados músculos, né? Se ele não fez uma atividade para isso. Como que ele vai conseguir jogar, né? Jogar o tempo inteiro e não sentir dor, e não sentir cansaço. Por quê? Porque ele teve um preparo físico antes. A mesma coisa no piano. Para que vocês possam conseguir tocar de maneira firme, sem esbarrões, sem assim, com bastante, né, agilidade, enfim, que tenha realmente aquela técnica, há necessidade de estudar, tá? E os estudos não são muito assim agradáveis, já vou falando né? Não são estudos assim, são estudos chatinhos de fazer, mas que dão muito resultado, são muito bons, né? Muitos de vocês que querem continuar essa carreira de estudar, de conhecer mais um pouquinho a respeito do piano, de se aprofundar, então vão necessitar disso, tá? Então, seria assim, bem interessante que vocês começassem a pensar dessa forma também. Existe uma grande diferença entre tocar piano e estudar piano, tá bom? O que a gente vai ver sobre o Pozzoli? Ele começa aqui, olha. Ele começa com o primeiro dedo no Dó, com o primeiro dedo no Sol. E ele pede para segurar essas duas teclas. Segurar essas duas teclas e depois ir tocando as demais. Aí, ó, aí ele já começa aqui. Aí tem que segurar a segunda. Aí segura a terceira. Aí segura a quarta. Tá vendo? A quarta é um pouquinho mais difícil, né? Porque sempre o quarto e o quinto dedo são os mais difíceis. Façam bem devagar, não tenham pressa de correr, afundem mesmo o dedilhado na tecla, pensem bem na mão, né? O dedilhado, olha, que vai. É um trabalho de tijolinho mesmo, gente. É um trabalho assim bem minucioso.
tentando relaxar as mãos, porque a mão nessa hora ela fica tensa. Imagina você ficar com o dedo preso. A mão começou a ficar tensa, então você circula o pulso, né? Olha, circula, faz aquele exercício de relaxamento, né? Coloca as mãos para baixo, relaxa a mão, relaxa a mão. Aí eu venho como se fosse assim, em cima de penas. Faz de conta que eu coloquei a mão em cima de penas, olha, de plumas, né? Minha mão tá bem, tá vendo? Bem relaxada. A ideia é essa, sempre segurar um dedo. Olha lá, o quinto dedo, ele tem um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? É como eu expliquei para vocês. Sempre o quarto e o quinto dedo, eles têm um pouquinho mais de dificuldade mesmo. Então, tem que trabalhar isso, né? Ó, levantou, abaixou, levantou, abaixou. Depois, ó, eu segurei o quinto dedo, vou tocar só o quarto. A gente conta 4 vezes. Só que eu introduzi um E no meio, né? Porque a gente tá falando de colcheias, tá bom? Mas também se quiser ir direto, pode, né? Tá? Aí vai ficar assim, a critério de vocês. A mão esquerda também, bem devagar, né? Bem assim, tranquila também, relaxada, mão tensa. Vocês têm que começar a ver que a mão, quando estiver muito tensa, ela impede da gente tocar o piano. Olha lá, o quarto e o quinto dedo. Nos estudos, eu sempre falo para os alunos, quando forem estudar, tenham bastante concentração. Porque a concentração vai fazer com que vocês memorizem, fiquem pensando naquela nota que vocês estão tocando. Se eu tocar pensando em outra coisa, daqui a pouco eu vou ter que sair, ou então eu tenho que fazer isso, ou então eu tenho que fazer aquilo, vocês não conseguem se concentrar. Concentra mesmo no dedo que eu tô tocando, que nota que eu tô tocando, né? Vai relaxando a mão, vai pensando na mão. Depois com as duas mãos, né? E vou pensando na mão. Vou relaxando cada vez mais. São exercícios mesmo, é como se a gente estivesse numa academia. Depois a gente pode até fazer assim, né? Olha, bom, embora já está quase assim, né? Um staccato, né? Ó, já tensionei o segundo dedo, tá vendo? Não pode. É mão relaxada. Quando eu estiver tocando e eu ver que algum dedo meu tá esticado, tá muito esticado, né? Toquei alguma nota e aí um dedo ficou esticado. O que que eu tenho que pensar? A mão está tensionada, então não posso deixar minha mão tensionada. Eu tenho que tocar e ver que os dedos estão, olha, relaxados, né? Olha, relaxados, bem tranquilos e bem relaxados. Tá certo, pessoal? Então, isso a gente está falando de técnicas pianísticas. Esta que eu estou dando hoje é uma das. Existe milhões, certo? Milhões de técnicas, né? Desculpa, técnicas pianísticas. Por quê? Cada uma vai abordar
um tema.